bem. Espero que você tenha tomado sua aguinha. Eu gosto de lembrar da água, porque quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo um pouquinho desse senso de sede, sabe? Essa sensação de necessidade de tomar água. Mas o corpo precisa da mesma quantidade de hidratação e a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas vamos lá. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental pode ser considerado um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, o que possibilita o desenvolvimento de todas as habilidades pessoais, para que a gente possa responder aos tantos desafios da vida, né? E contribuir com a comunidade. A gente está no mês de janeiro. Hoje, se eu não me engano, é dia 16, é isso? Dia 15? Metade do mês de janeiro. E aí, a gente, desde o comecinho, está vivendo uma campanha importantíssima que visa alertar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional e, principalmente, reduzir o estigma em torno desses temas. Ainda tem gente com tanto preconceito em relação à crise de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais. O tema desse ano é saúde mental enquanto há tempo, o que fazer agora. E para falar sobre isso, estamos aqui com o psiquiatra Dr. Calildo Alibe e a psicóloga, membro do Instituto Janeiro Branco, Viviane Silva. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Bom recebê-la. Doutor, muito obrigado. Esse é meu médico, psiquiatra. Clau, você tem psiquiatra? Sim, qual o problema? Eu gosto de falar isso, doutor, sabe? Porque as pessoas têm preconceito, né? E é triste que a gente, em pleno ano de 2023, 24. Opa! A gente ainda tem esse tipo de preconceito, né? Mas vamos lá. Obrigada, Vivi. É a primeira vez que você vem ao programa, né? Isso, aqui na rede, sim. Primeira vez. Eu agradeço o convite também. É sempre muito uma honra a gente poder estar em parceria, né, aí com a psiquiatria para poder falar de um tema tão importante quanto saúde mental. Eu acho muito importante essa dupla aqui, porque uma complementa a outra na maioria das vezes, né? E quando a gente pensa em saúde mental, às vezes a gente tem que fazer a terapia, além do trabalho medicamentoso, com o profissional que vai fazer essas indicações. Mais alimentação, mais atividade física, tudo aquilo que a gente sempre recomenda, né, Cláudia? Eu gosto sempre de falar, eu tenho um médico que diz que os pacientes dele tomam remédios, mas tem que fazer atividade física 5 vezes por semana. Não é assim? É isso aí, sempre. E faz toda a diferença mesmo. Muito. Agora, você faz parte de uma ONG que está encabeçando esse Janeiro Branco, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente. Bom, a gente está há 10 anos, completando agora em 2024, 10 anos dessa campanha, que lá em 2014, né, o Leonardo Abraão, um mineiro de Uberlândia, teve essa brilhante ideia de trazer à tona essa questão da saúde mental. Então, a gente tem campanhas como Novembro Azul, Outubro Rosa, e aí a gente tem o colorido do ano, né? E ele, por que não janeiro e janeiro branco? Então, janeiro a gente ainda está naquela vibe, né, naquela energia de pensar nas metas, de pensar em começar a fazer o exercício físico, de melhorar a alimentação, de melhorar sono, enfim, a gente está ainda nessa vibração de eu quero a minha melhor versão. E aí um branco, porque a gente tem a possibilidade, a oportunidade de poder escrever a nossa própria história, a próprio punho, a gente costuma dizer, porque muitas vezes a gente escreve a nossa história a partir do punho do outro, a partir do olhar, da escuta do outro, do óculos do outro. E a gente precisa tomar conta, né, apropriação da nossa própria história. Então, a campanha vem crescendo a cada ano. A cada ano a gente tem um slogan, cada ano a gente tem aí um mote para trazer, para fixar mais ainda essa importância da saúde mental. Desde o ano passado, 2023, aqui no Brasil virou lei federal, então ela já é lei estadual, lei municipal e agora lei federal. Então, assim, é o Estado brasileiro, é um país todo envolvido nessa questão, entendendo a importância, né, da urgência e a necessidade de se falar sobre saúde mental. Então, você estava aqui com o Carlos, né, falando sobre a importância de falar sobre as drogas. Nós estamos também buscando há 10 anos falar cada vez mais sobre saúde mental. Então, é muito importante estarmos numa emissora, né, em canais de TV. Então, a campanha hoje tem braços fora do Brasil. Nós somos considerados a maior campanha de saúde mental no mundo. Então, assim, ela extrapolou
os nossos continentes, né, as nossas partes, os nossos territórios brasileiros. E hoje a gente tem ações, tem psicólogos, não só psicólogos, mas psiquiatras, a gente tem educadores, tem empresários, empreendedores, toda a parte, pessoas da parte religiosa, em várias partes do mundo. Então a gente tem Japão, Canadá, Estados Unidos, Europa, tem pessoas fazendo ação. Que coisa maravilhosa. E é bom que seja assim, porque, apesar de tudo, o que a gente tem visto é que existe um número cada vez maior de pessoas que buscam, por exemplo, um médico para entender o que está acontecendo com a sua mente, né, doutor? Ainda mais depois do Covid. A pandemia ainda cresceu muito toda a epidemia de doenças mentais, né? Então, o Covid trouxe insônia, o Covid trouxe ansiedade, o Covid trouxe burnout, trouxe insegurança, todo o receio de transmitir. Então, foi uma questão muito delicada que o Covid trouxe ainda mais. Essas campanhas, como o Janeiro Branco, elas fundamentais para que as pessoas possam cada vez mais se conscientizar. A Associação Brasileira de Psiquiatria já tem uma campanha há alguns anos, que é o Setembro Amarelo, que é com o suicídio. Essa também é uma campanha muito significativa, muito importante, e a gente tem que realmente trazer isso para a mídia. Que bom que você abre esse espaço para a gente, Claudinha, sempre trazer isso, que é extremamente importante, que a gente possa divulgar a saúde mental e a importância de localizar e não ter preconceito. Tem algum transtorno mental mais recorrente, assim, que está acontecendo em grande escala? O transtorno de ansiedade. Esse cresceu no mundo todo. Ansiedade todos nós temos, né? Todos nós temos em alguma situação, em alguma coisa da vida. Ansiedade faz parte e é até muito bom que a gente tenha ansiedade. Isso nos prepara para as coisas, né? Ansiedade não é só ruim, mas tem pessoas que ficam paralisadas com a ansiedade ou têm crises muito fortes de ansiedade e isso impacta a vida. E isto cresceu muito. Já era alta a prevalência, a gente considera que em torno de 8 a 10% da população tem ansiedade, que deveria ser cuidada, mas isso passou a 14% da população mundial, principalmente adultos jovens. E isso tem impactado em escolas, tem tido um aumento cada vez maior dessas questões escolares, e as escolas pós-pandemia relatam muito frequentemente alunos que estão com dificuldades de adaptar-se à escola ainda hoje, já voltou há um bom tempo, mas ainda com dificuldades de horários, de trocas de horários. Isso foi uma coisa muito delicada em toda a sociedade que a gente tem vivido. O que é uma ansiedade que precisa ser tratada? Então, ansiedade, ela é normal, todos nós temos ansiedade. Eu venho aqui, eu fico ansioso, eu vou estar me expondo, né? E essa ansiedade é normal, mas eu supero, eu passo, eu venho, eu estou tranquilo com isso. Tem pessoas que ficariam paralisadas, ficariam enrubescidas, não conseguem falar, passam mal numa situação. E isso é delicado, porque isso compromete a vida. Tem pessoas que não conseguem fazer uma reunião, por exemplo, se expor numa reunião de trabalho, ou não conseguem pegar um lugar fechado, um elevador, ou um avião, ou coisas que impactam a vida de um jeito que não deveriam, pelo menos nesta proporção. É uma Então, ansiedade que gera prejuízo social. social e para a pessoa, e isso afeta o corpo, porque dispara coração, aumenta a pressão. Essa pessoa tem impactos no corpo também que são delicados em relação a doenças. Pessoas muito ansiosas, cronicamente ansiosas, têm muito mais doenças clínicas do que outras que não têm esse nível de ansiedade. Qual é o tratamento da psiquiatria em relação à crise de ansiedade? Depois eu quero entender da psicologia. Então, a ansiedade ela tem que ser abordada assim. A crise, o que trata a crise é o medicamento. Ainda bem que existe. O remédio não deixa que você tenha uma crise aguda de ansiedade. E isso a pessoa tem que tomar o remédio até realmente poder desatolar da crise, não ter essa crise. Agora, o que vai funcionar mesmo? Terapia, atividade física, a microbiota intestinal saudável para que esse eixo possa estar adequado e produzir todos os neurotransmissores que nós precisamos. Então, é uma conjugação de coisas que faz com que você fique muito melhor. Então, pessoas que tenham atividades
físicas aeróbicas, pessoas que meditem, pessoas que façam regularmente uma dieta mais saudável, uma dieta mais orgânica. A gente costuma dizer, olha, descasque mais e desembrulhe menos, né? Esse jargão da nutrição é muito importante para a nossa saúde psíquica também. E a terapia que vai te realmente associar com o que acontece, o que passa na tua vida e como é que você vai lidar com isso de uma forma melhor. Como é que vocês, psicólogos, trabalham essas crises de ansiedade, imaginando que o paciente já está vindo de um psiquiatra, está equilibrado, né, com a medicação, mas ele precisa entender aí a raiz desse problema? A gente fala muito sobre autoconhecimento. Então, autoconhecimento é uma palavra que não sai da boca do psicólogo e aí começa a fazer parte também do paciente-cliente que busca a terapia. Acredito que na psiquiatria também existe muito essa questão do autoconhecimento. Então, é este entender a si. A partir do momento que a gente entende de onde vem essa ansiedade, porque a ansiedade, como o doutor está falando, ela é uma emoção natural, como a tristeza, a raiva, só que ela está no excesso. Então, eu costumo sempre dizer que tudo que vai para os limites, para as bordas, vai gerar uma patologia, vai gerar uma doença, que é isso que o doutor está trazendo. Então, ele falou da microbiota, por exemplo, a gente ter esse tipo de conhecimento do nosso próprio corpo, porque está se descobrindo agora nas pesquisas, né, doutor, que existem muitos neurônios no nosso intestino. Então, está sendo considerado como um segundo cérebro. Então, olha a importância da gente olhar para a alimentação, cuidar da alimentação para que não gere. A gente tem alimentos que geram a ansiedade. A gente tem alimentos que potencializam a ansiedade dessa pessoa que já está entrando nesse patamar de ir para um transtorno de ansiedade. Então, na terapia em si, o que é trabalhado? Ela vai trabalhar essa questão do autoconhecimento. Então, da onde que pode ter surgido essa possibilidade de ansiedade? Às vezes vem de uma genética, às vezes vem de uma questão ambiental, às vezes vem de uma situação muito pontual. Então, quando eu me entendo e percebo onde foi instalado este transtorno, instalado esse limite que foi fora do controle, eu consigo realmente me adaptar melhor, entender como eu funciono. E aí eu consigo entender a funcionalidade também da medicação, porque a gente tem ainda, infelizmente, a resistência para a medicação. Então, muitas pessoas vêm com a ansiedade já lá no limite, que muitas vezes precisa ir direto para a psiquiatria, para depois se regular e vir para a terapia, por exemplo. Então, na terapia, a gente vai olhar para o indivíduo enquanto um ser integral. Então, o que acontece com o seu sono, o que acontece com o seu dia a dia. Então, ele falou de burnout, né? O burnout, ele é o excesso dessa ansiedade que não foi cuidada. A síndrome do pânico é o excesso dessa ansiedade que não foi tratada, que não foi olhada. Então, a partir da fala, a partir de algumas técnicas, por exemplo, existem algumas abordagens na psicologia que vai utilizar o relaxamento, a respiração, meditação, vai utilizar recursos lúdicos, recursos gráficos, onde vai trazer essa pessoa para o centro dela, vai trazê-la para a essência dela. E aí ela vai começando a entender, eu funciono dessa forma porque aconteceu isso comigo e eu elaborei este acontecimento desta forma. Porque eu costumo dizer que não é o que aconteceu com a gente, né? Jean Paul Sartre fala muito disso, não é o que aconteceu com a gente, mas o que a gente vai fazer daquilo que aconteceu com a gente. Então, a terapia vai trazer à tona o que está no inconsciente para a consciência, é literalmente jogar luz para aquilo que está acontecendo nos nossos bastidores. Perfeito. A Vivi falou, né, do burnout, da crise do pânico, quando a ansiedade não é tratada, que pode desencadear tudo isso. Além dessas doenças, a ansiedade pode ficar alguma coisa grave a ponto de levar uma pessoa a querer tirar a sua própria vida, doutor? Você sabe, as pessoas costumam buscar ajuda quando algo dói. Então, infelizmente, vai no dentista quando está com dor. Vai num cardiologista quando está com sintomas cardíacos e também vem buscar ajuda quando está numa crise, né? Infelizmente, isso é o que acaba acontecendo com a saúde no Brasil como um todo. E esta situação, muitas vezes, ela se arrasta há anos. E o que a gente sabe hoje, Cláudia, é que quando a pessoa tem ansiedade, e isso de uma forma crônica, e crônica entendam que é pelo menos 6 meses, não precisam ser anos e anos e anos. Então, 6 meses de uma situação de ansiedade, essa pessoa começa a ter repercussões no organismo. Ela vai ter alterações cardiológicas, ela vai ter alteração de pressão arterial, ela tem maior risco de ter um acidente vascular cerebral, de um AVC, ela tem maior risco de baixar a imunidade dela
e aí aparecem todas as infecções possíveis. Então, tem mulheres que têm infecções vaginais crônicas e por déficit do seu sistema imunológico e por aí afora. Então, a ansiedade não impacta só a psique, ela não impacta só a cabeça da gente, ela afeta o corpo também como um todo. E isso é muito importante da gente saber. Se a gente diminui a nossa resistência, o nosso sistema imunológico, nós estamos mais vulneráveis a tudo. Então, veja, a história do Covid foi muito emblemática, né? Tinham pessoas que pegaram Covid e tiveram uma situação horrorosa. Foram entubadas, tiveram uma infecção muito grave. E outras passaram quase ilesas, tiveram situações... O seu sistema imunológico respondeu de uma forma melhor do que para outras pessoas. Então, o nosso sistema imunológico está muito ligado com o nosso sistema emocional. Hoje nós sabemos que alguém que está com uma ansiedade crônica, ou uma depressão crônica, ou uma insônia crônica, essa pessoa tem uma alteração no mecanismo inflamatório. Ela reage muito mais a quadros inflamatórios. Então, você pega qualquer coisinha, o teu cérebro também inflamaria. Você fica inflamado, intestino inflamado, os pulmões inflamados, você fica inflamado clinicamente. Então, essa é uma situação muito delicada e o teu bem-estar, você mais equilibrado, seria uma coisa excepcional para a nossa saúde como um todo. Se a gente pensar em longevidade, a longevidade está baseada em atividade física, alimentos saudáveis e saúde mental. Saúde mental é básico para que a gente possa ter uma qualidade de vida e possa ter uma longevidade maior para nós. Perfeito. Saudável, Quando a gente começou né? falando de ansiedade, ansiedade, como vocês mesmos já falaram, muitas vezes, porque ela é uma sensação que todos nós temos, se não for exagerada, né? Mas às vezes ela é tida como normal. E a gente vê que normalmente a pessoa ansiosa, ela vem de uma família de ansiosos, né? A minha casa, por exemplo, tem uma tendência a essa ansiedade, que até a nossa cachorrinha ela é ansiosa, Sim. sabe? Mas a gente tem que cuidar para não ficar patológico, né? Mas isso é familiar? Ou isso é comportamental? O que é mais? Qual é a opinião de vocês? Eu vejo pelos dois lados, né? Então, eu costumo dizer, por exemplo, para a gente, uma forma muito rasa, né? Não é diagnóstico e nem fechado, mas de uma forma muito básica, a depressão ela vem muito mais, por exemplo, de uma genética do que a ansiedade. Mas a ansiedade também vem por uma questão comportamental, uma questão ambiental, multifatorial, assim como a depressão também vem. Então, a gente tem as duas questões, né? Então, nós somos um ser de dimensões, onde a gente tem o nosso biológico, o nosso sociológico, o nosso psicológico, o nosso espiritual, o nosso ecológico, por exemplo. Então, é importante a gente poder sempre olhar, o nosso comportamento é uma característica minha. Eu tenho pacientes que falam, né? Eu me vejo ansioso desde pequeno, e aí a gente vai trabalhar, tá? É o ambiente ou você sempre foi mais agitado ou recebeu estímulos, né? Então, eu vejo os dois pontos, ambiental e comportamental. A saúde mental é como se fosse um banquinho de 3 pés. Então, imagine que eu tenho um banco de 3 pés, então o equilíbrio já é precário. Um é o lado genético. Então, tem famílias de ansiosos, tem famílias que têm toque, tem famílias que têm uma vulnerabilidade muito maior para doença mental, qualquer que seja ela. O segundo pé é o nosso desenvolvimento de personalidade. Tudo que nos ocorreu desde lá de trás e foi marcando a nossa vida. Tem pessoas que... Hoje eu atendi um rapaz que perdeu o pai durante a sua gestação. A mãe tiveram um acidente de carro, o rapaz faleceu, jovem, então ele já nasceu com um mega trauma, com uma mãe que passou muito mal no resto da gestação. Então, foi uma situação muito traumática e não precisa ter um estresse desse tamanho, mas estressores que nos acontecem, situações que nos tornam mais vulneráveis à doença mental. E o terceiro pé são dos estressores do nosso dia a dia. Aqueles estressores do trabalho, do relacionamento afetivo, da situação financeira, da situação familiar. Então, saúde mental precisa desse tripé. Quanto melhor eu tiver uma parte genética, melhor.
Quanto melhor eu tiver um desenvolvimento de personalidade, melhor. Quanto eu tiver menos estressores na vida, melhor. E como é que eu vou reforçar isso? Estando com um banquinho saudável, então fazendo tudo aquilo que me é possível. Alimento, atividade física, terapia, isso tudo é fantástico para a gente. Perfeito. Bom, eu quero que a gente fale de depressão, porque eu tenho muitos telespectadores já numa fase mais madura e não sei se é coincidência ou não, as pessoas parece que estão envelhecendo, ficando cada vez mais deprimidas. E aí a gente fala sobre isso já já, pode ser? Claro. Mas aí eu quero a sua pergunta também, você que está assistindo, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, qual é a questão, o que está acontecendo aí. Eu quero que os nossos convidados possam te ajudar de forma pontual em relação a esse desconforto, para a gente tentar já despertar aí sua vontade de estar cada vez melhor mentalmente falando. Eu deixei aqui que iríamos falar um pouquinho de depressão, né? As pessoas vão envelhecendo e elas vão ficando mais depressivas, é isso? Depende, né? Muito. Depende de como essa pessoa caminhou nessa vida. Depende também das questões genéticas, hereditárias, das questões ambientais, multifatoriais, né? Os estressores que foram acontecendo ao longo desse caminho, como a pessoa encara a vida. Tem aquela máxima, né, que quando vai envelhecendo não muda mais, né, ou que aquilo que já era da juventude, da vida adulta, vai potencializando ainda mais na longevidade, na velhice. Isso realmente é um fato. Então, a gente costuma muito dizer, eu trago muito no consultório isso, quanto mais você for mais leve, for mais tranquilo, com menos cobrança, com menos estímulos estressores, que hoje em dia, infelizmente, ainda está um pouco difícil, você vai ter uma longevidade... Vai envelhecer melhor. Vai envelhecer melhor, vai ter uma longevidade com aquela, né, vida longa que a gente tem esse sonho. Então, a depressão vem também por essa questão das emoções não elaboradas. Então, tem aquela máxima de que a cabeça não pensa, o corpo padece, né? Doutora, a psiquiatria encara a depressão como uma doença bem emocional ou desordem química cerebral? Quando a gente fala depressão, a gente não pode juntar tudo no mesmo saco, né? Por quê? Eu tenho depressões que são claramente genéticas, famílias depressivas, essa pessoa tem depressão desde a adolescência e caminha com depressão ou crise de depressão ao longo da vida e precisa tratar muito bem tratado para que isso não se cronifique. Existem quadros depressivos que são reacionais às situações de vida. Então a gente falou de envelhecimento, envelhecer é muito difícil. Por quê? Porque não preparou o corpo, é verdade, mas também tem doenças degenerativas, então o teu joelho não é mais o mesmo, a tua força muscular não é a mesma. Se eu pular um pouco do corpo e for um pouco para a família, é delicado, perde amigos, perde situação financeira, é uma situação muito delicada envelhecer. Envelhecer não é tranquilo e não é fácil para ninguém. A gente falou de a gente se prevenir em termos de corpo, de saúde, mas tem um envelhecimento também financeiro que afeta muito aos idosos, porque passa a ser dependente. Então ele muda daquele adulto que era o provedor, que fazia, que acontecia, para uma situação de dependência aí de filhos, de netos, de afeto, de carinho, mas também financeiramente isso é sempre muito delicado. Então, envelhecer é uma arte difícil, delicada e que nós estamos aprendendo, que nós estamos envelhecendo. Infelizmente, né, o nosso país tem tido mais dificuldades do que outros países, como europeus ou norte-americanos, né? Dificuldades sociais muito grandes. Se você reparar, Cláudia, nem as nossas calçadas são preparadas. Verdade. Não dá para andar, é difícil. O transporte público é difícil, não tem acessibilidade, é difícil ele ir para algum lugar e ter uma vida um pouco mais saudável. Então, não é nada fácil a vida do idoso. Então, tem situações que são depressivas e que remetem a essa pessoa a uma situação delicada de vida. Então, nós temos vários tipos de depressão. Então, tem depressões também que acontecem por partes hormonais. Você vejam que as mulheres têm muito mais depressão do que homens. As mulheres têm mais depressão que os homens? Muito mais. Questão hormonal. Na média, 2 mulheres para cada homem, né? É o dobro, né?
em mulheres. Mas se você reparar, entre 12 e 55 anos, que é a parte hormonal feminina, você tem 4 mulheres para cada homem. Então veja o impacto da TPM, das oscilações de humor, que são oscilações que algumas mulheres não têm, mas a maior parte tem, e isso impacta muito em toda a situação da depressão também. São 4 mulheres para cada homem nesse período de vida. Então isso impacta muito, né? A perimenopausa é um período muito delicado, as gestações são um período também delicado da depressão. Então você tem vários fatores que estão juntos quando a gente fala de depressão. Depressão é um termo muito amplo. Então, a recomendação que a gente teria, talvez, em relação à depressão, é tentar que essa pessoa busque ajuda, porque também pode ser secundária a uma doença. Então, alguém com uma alteração da tireoide pode ter depressão. E não é que eu não vou tratar a depressão, eu vou tratar a tireoide e ela vai melhorar. Então, procure um médico, faça um check-up, se cuide sempre. E esse cuidado, você vai prevenir doenças, você vai estar mais cuidada, você vai estar muito mais atento a você. E aí fica uma ressalva interessante, as mulheres se cuidam mais que os homens. Os homens se cuidam muito pouco, né? São mais desleixados, infelizmente. Em contrapartida, os homens, eu acho que têm, na sociedade, um pouco mais de apoio. Os homens, eles constroem laços com mais facilidade, eles mantêm os amigos do futebol, né? Tem uma coisa aí interessante nos homens, eu percebo isso. As mulheres são mais competitivas, as mulheres fala baixinho aqui. São bem competitivas, poucas vezes a gente vê mulheres se apoiando genuinamente, né? Nós somos estimuladas, né, também a isso. Infelizmente. A gente tem que repensar tudo isso. E isso dá papo para a tarde inteira. Dá. Né? Vou fazer o seguinte, a gente volta já, mas eu vou só deixar uma pergunta aqui. É mais difícil tratar depressão em idosos? Depois vocês respondem, por favor. Tá? Porque aí eu tô pensando em você aí, que tá me assistindo, que já tá idoso, que tá para baixo e que fica achando que não tem solução. Vamos ver, de repente tá difícil mesmo, de repente tá mais fácil do que você imagina. Eu volto aqui em 2 minutinhos e aí vai ser o momento também da sua pergunta. Capricha, manda a pergunta que a gente volta já. Vamos lá. Gente, é mais difícil tratar depressão nos idosos, doutor? Sem dúvida, porque exatamente estava falando desse todo o entorno do idoso, né? Então a sua saúde física, que precisa estar bem, depois todos os relacionamentos. Então muitas vezes quando eu atendo um idoso, eu acabo pedindo para o acompanhante entrar na consulta e fico enfatizando com o adulto, né, que veio junto, a necessidade de às vezes terem até um rodízio familiar. Outro dia, com um idoso de 90 e poucos anos, né, eu estava pedindo para que os netos rodiziassem. Um dos netos chegou a ensinar para ele a mexer num computadorzinho. Que coisa ótima! Então, estão arrumando lá um computador para ele, ele começou a mandar mensagem para os netos. Isso abre um leque enorme. Então, o idoso ele vai precisar de muito mais cuidado físico e familiar. Esse entorno precisa estar muito junto, não é só o tratamento da depressão que ele está passando. Então, isso é muito delicado. Além disso, o remédio para o idoso precisa ser dado em dose muito baixinha, ele é mais sensível no medicamento, então tem que começar devagar e continuar devagarinho até atingir uma dose. Isso demora mais tempo do que nós adultos. Então, aliás, isso na psiquiatria precisa ser bem... Acho que tem que bater bastante nessa tecla, né? Porque as pessoas, elas querem resultado imediato, tomar um remedinho hoje já ficar boa da depressão, às vezes não encontrou nem o remédio certo, nem a dosagem certa, desistem do tratamento. O remédio da psiquiatria, ele não é um comprimido para dor de cabeça, que daqui 1 hora acabou a dor de cabeça. Ele, pelo contrário, é um remédio que demora, às vezes, 10 dias, 15 dias, para ter um bom efeito. Então, esse tempo ele tem que suportar, ele tem que ser orientado a aguentar isto. Se ele puder passar essa fase inicial da medicação, de acertar a dose, aceitar um pouco de efeito colateral que pode vir junto. É comum remédio na psiquiatria da boca seca, por exemplo, ou prender um pouquinho o intestino e a gente tem que ajustar isto. Então, passou essa fase inicial, geralmente ele vai ter um efeito benéfico que pode ser muito bom para ele. Perfeito. E Vivi, os idosos topam fazer terapia? Deve ser mais difícil também, né?
topam, hoje em dia está topando mais ainda. A gente teve até essa questão por conta da própria pandemia, né? Esse próprio cenário que trouxe aí para gente. Hoje eu atendo pacientes idosos. Infelizmente é um desafio trabalhar com eles no sentido de ser mais dificultoso por conta mesmo de toda essa sobrecarga de vida, né? Geralmente o idoso ele vem numa sobrecarga muito grande de como a forma o Dr. Kalil trouxe. Então ele já vem muito enraizado de crenças muitas vezes limitantes ou crenças que me trouxe até aqui. Eu estou com 90 anos por conta disso que eu trouxe a vida inteira. Então, como é que você desconstrói isso? Porque a terapia é isso, a gente precisa desconstruir para construir. Eu costumo dizer que a gente precisa limpar o terreno, às vezes precisa demolir para poder... isso pro idoso? Que às vezes eu penso assim, a gente vai ficando tão de saco cheio, Sim. Desculpa a palavra, tão desiludido que a gente fala, ai, tá. Aí você vai trabalhar com o idoso do daqui para frente. Não necessariamente você precisa trazer muita coisa, né? Você vai reforçar para ele o que ele viveu e tá daqui para frente. Como é que você quer agregar continuar? coisas, né? Exato. Em vez de voltar. Exato. Então, por exemplo, esse idoso que ensinaram ele a mexer numa tela lá e ele está ali começando a se comunicar, acrescentar coisas novas, positivas, de contato. Isso pode ser interessante. Se ele puder amanhã fazer uma atividade física pequena, ir num SESC ou ir num clube, se ele tiver acesso, começar a frequentar um pouco mais, ampliar um pouco o leque. O remédio, o medicamento, ele vai dar essa disposição para que, por exemplo, essa é a ideia. A psicologia possa ir ajudando nesse outro Essa é a sentido de ideia. mudança de atividade? Desatola a pessoa para que ele possa... Ter vontade de novo de fazer as coisas. Essa é a ideia. A Sabrina diz assim, como podemos manter a saúde mental em uma sociedade dependente das redes sociais e dos celulares? Isso é um programa inteiro, hein? Aí, a semana inteira, a semana inteira história. a gente vai falar disso, verdade. porque é bem difícil. E hoje a gente tem também os idosos com vício nas redes sociais, no próprio celular. Isso também vai trazer a questão da depressão. Mas aí é que tá, né? Eu passei o final do ano com os meus pais. E, bom, a gente fez várias coisas, ótimo, né? Curtimos a piscina, batemos muito papo, jogamos buraco, mas tinham momentos que eles ficavam no celular. Aí eu acho que também é bom, porque aí falam com os amigos que estão distantes, né? Tem um lado bom. O que me preocupa nas telas são os jovens. Então, o que me preocupa na tela é o excesso da tela pelo adolescente, pelo adulto jovem. Públicos, né? Isto me preocupa muito. Né? Deixa eu ver mais uma pergunta. A produção acabou de me falar que eu tenho que entregar o programa exatamente agora. Mas vamos ver, só rapidinho essa da Cleide Pires. Boa tarde, eu tomei remédio de ansiedade por 9 meses. Ultimamente ando sentindo suor, frio, fraqueza nas pernas e algumas vezes o coração fica acelerado. Isso pode ser sinais da ansiedade? Sem dúvida, né? 9 meses é o Podem tempo ser. suficiente para tratar uma ansiedade? Não. Então, o tempo não é o tempo do remédio, a ideia é outra. É a partir do momento que você fica ótimo, esse é o dia número 1 do tratamento. E a partir daí, para algumas pessoas que têm um quadro há muito tempo, a ideia é ficar pelo menos 1 a 2 anos. Então, não é do início do tratamento, não é do dia que tomou a primeira medicação. É a partir do momento que está ótimo, a partir desse momento é manter o tratamento por 1, às vezes a 2 anos. E se continuar ótimo, aí pode-se pensar em diminuir e aí ir parando a medicação. Perfeito. Gente, o tempo do programa explodiu. Vou fazer um convite para vocês aqui no ar, para eu me comprometer com a nossa audiência. Vamos fazer uma live? Faço um dia com o Dr. Kalil, faço um dia com a Viviane. Pode ser? Pode. Vamos Pode fazer? ser. Na internet? Vou tentar fazer essa semana ainda. E todas as perguntas que chegaram, eu vou pedir para a produção imprimir e a gente já leva para a live também. Combinado? Muito obrigada a vocês que acompanharam. Muito obrigada, Dr. Kalil Doualib. Ele está no Clínica DR, Kalil Doualib. Entra lá, tem Instagram, mas marca uma consulta. 11 3284 5876. Ah, não mora em São Paulo. Dá para fazer telemedicina, tá? Mas não fica sozinho nessa situação que você está agora com problemas de ordem mental. Então, 11 3284 5878. E a Viviane, que é psicóloga, que faz parte da campanha Janeiro Branco, ela está no Instagram Janeiro Branco, em todas as redes sociais. E Vivi, tem algum telefone, algum contato que você queira passar também? Eu vou passar o meu telefone, 11 99279 5896. Nas redes sociais, vivianesilva.sou de ser. Viviane Silva.sou de ser. Viviane.sou
Não, vivianesilva.sou. Tá bom, vivianesilva.sou. Maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada a você. Uma linda tarde para vocês, para você também. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Obrigada pelo carinho e audiência e até amanhã.